aqui, né? Esses neurônios que a gente está estudando aqui, eles podem ser de diversos tipos. Então, existem os neurônios, né, que formam o sistema nervoso responsável só por levar e trazer informação. A gente vai ver isso bem detalhado mais para frente também. Existem os neurônios que são responsáveis por fazer a proteção do sistema nervoso, tá? Que a gente chama eles de células da glia. São elas que não deixam o medicamento, quando a gente toma, ou algumas bactérias, a entrarem no sistema nervoso central. Ela está protegendo, ela cria uma barreira de proteção do sistema nervoso central. E existem também outras células aqui do sistema nervoso, tá? Enfim, são vários tipos de células do sistema nervoso. Horácio, só terminando a explicação do colega dele. Então, olha só, meu filho, isso aí, esses neurônios espelhos, são os neurônios que nos ajudam, inclusive, a nos ajustarmos socialmente. O neurônio espelho é aquele que faz principalmente o indivíduo sentir empatia. É você ver aquele meu colega de ressaca ali e se sentir mais ou menos como é que ele está se sentindo. Esse bicho deve estar mal, deve estar, né? Você tem empatia por ele. Então, a empatia, ela é resultado da ativação dos neurônios espelhos. Se você tem neurônios espelhos, mas você tem uma certa dificuldade de atuar dele, de exercitar eles, você não tem empatia. Você é uma pessoa, por exemplo, sociopatas, psicopatas e outros patas da vida, ou eles não têm ação nos neurônios espelhos, ou uma baixa ação. Eles não têm interação química. Professor, como é que a gente sabe disso? Através de um estudo que você vai ver exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. E o que é isso aí? É uma foto mostrando a ativação elétrica do sistema nervoso central. Colorido e bonitinho desse jeito? É, colorido e bonitinho desse jeito. Quando você bota o indivíduo numa máquina de ressonância, e aí você passa o videozinho para ele, aí você vai passar o vídeo de uma moça sendo estuprada, você vai passar o vídeo do cachorro sendo atropelado, vai passar o vídeo de uma situação triste, o pessoal morrendo na guerra. Um indivíduo normal vai se sentir desprezível naquela situação, né? Vai ficar vendo coisa abominável, coisa horrível. Aí você estimula determinada parte do sistema nervoso central. Quando o indivíduo ele tem tendência à psicopatia, quando ele tem tendência a fazer coisa ruim, ele vai estimular outra área do cérebro. Essa área do cérebro que é responsável pela moral, que é responsável pela empatia, não vai ser ativada nele. Ele ativa outra. Aí o indivíduo consegue, através desse estudo elétrico, saber que tem tendência a comportamento sociopático. Não quer dizer que ele vai ser um sociopata. Não quer dizer que ele vai ser um psicopata. Mas ele tem tendência biológica a ser. Por quê? Porque ele não sente empatia. Ele vai ser aquela pessoa que ele chega no velório, está todo mundo chorando, aquela coisa toda, ele fala com todo mundo, tal, você não vê. Para mim tanto faz, sabe? O que ele foi fazer ali? Entendeu a situação? Então sim, tem toda essa situação por conta desses neurônios espelhos. Eles são fundamentais para o comportamento social. Tá? Repete a sua pergunta? Aí qual foi a sua pergunta? No caso, quando há um estímulo, seria quando gerar luta ou fuga, né? E a pessoa fica paralisada. Químico e comportamental também. Tem tanto o estímulo de fora quanto o estímulo de dentro. Ele sempre, nessa situação, vai ter a liberação da adrenalina e da serotonina. Tá? Mas o organismo ele também precisa se treinar para saber o que vai fazer com isso daqui. Porque se ele não tiver o organismo treinado para usar esses dois neurotransmissores, ele vai fazer uma coisa bem feia que eu vou dizer aqui agora. Mas eu sei que todo mundo já teve ou faz na vida. Vai se cagar todinho. Né? Então a luta ou fuga, ela entra nisso aqui. A adrenalina e a noradrenalina, ela te trava todo, só que antes de travar, ela provoca o relaxamento do esfíncter retal. Então, ó, você se cai. Mas para que isso, professor? Porque você tem que se aliviar para correr mais rápido. É o instinto animal isso. Tá? É instinto animal.
essa adrenalina, ela vai atuar no batimento cardíaco para acelerar, e essa noradrenalina vai fazer uma vasoconstricção. Seus vasos sanguíneos vão ficar bem fininhos, para desviar o fluxo de sangue para o coração e para os músculos, para você ter explosão e sair correndo. Mas, se você desde criança viveu inibida, desde criança, não vão brigar comigo, tá? Mas você é daquelas pessoas que diz para o seu filho, não arrepende não, aguente e tal. Eu não concordo com isso não. Eu sei que tem esse comportamento, não fala para o professor, não fala para o professor, não faz nada. Diga para o seu filho, não encha, acaba de bater, eu tenho um tapa de volta, e por aí vai. Essa é a melhor psicologia que tem. Mas se você sempre desse comportamento não aguente, não faça nada, sei lá, fala com o professor, você vai se treinando nessas condições. E aí chega num momento que mesmo com descarga dos neurotransmissores para você reagir, você não reage. Porque você se adaptou comportamentalmente a ficar parado. Então não vai ter neurotransmissor no mundo que faça você se mexer. Tá? Aí tem gente que já nasce tímido, tem gente que já nasce linfático, como a gente fala. Tem, mas aí principalmente para essas pessoas tem que ter estímulo. Né? Bota para fazer esporte, bota para fazer jiu-jitsu, judô, para criar confiança. Né? Algumas pessoas não, algumas pessoas já nascem até danado demais, mas não é específico. Então assim, não adianta ter o neurotransmissor se na pressão da sociedade você cresceu ouvindo que tem que ser submisso, cresceu ouvindo que tem que ficar parado. Tá? Então é sempre a junção dos dois. Bom, então olha só, como a gente estava voltando para cá, então a gente viu que a questão biológica da esquizofrenia, não vamos dizer que eu sou doido, tá pessoal? Porque assim, tem coisas que é para ser assim. A gente está vivendo uma sociedade muito pacífica para determinadas situações. A gente está muito, não é nem pacífica, é pacífica. Né? Bom, e a ansiedade? A ansiedade, ela vai ser a antítese da esquizofrenia. Então a ansiedade é justamente quando você vai ter uma situação completamente oposta. Olha só, enquanto que na esquizofrenia você tem um excesso, você está topado de dopamina, um indivíduo com ansiedade está quase que zerado em relação à dopamina. Então esse aqui, a dopamina a gente falou, neurotransmissor da recompensa, neurotransmissor da felicidade, da euforia. A dopamina ela é massa, pessoal. Ó, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, a ocitocina, elas te estimulam, elas te ajudam numa porção de situação. Mas às vezes, em alta carga de tudo isso, você ainda não consegue realizar determinados comportamentos. A dopamina, ela é o cãozinho da vida de vocês. A dopamina é aquele bichinho que fica aqui do lado, dizendo, vai mais, bicha, vai mais. Né? Então é ela que te estimula a fazer tudo que tu não quer fazer. Você está olhando para o rapaz, você está com uma cara, você diz, será que eu vou, será que eu não vou? Aí vem a dopamina e ai, bicho, não, já tem. Né? Então é isso que é a dopamina. Ela é aquele empurrãozinho que faltava na sua vida. Então, para todos esses estímulos, aquele, eu vou fazer isso, sabe o que? É a dopamina. Ela atingiu o pique e conseguiu te empurrar. Aí tem um livro muito legal que se chama Dopamina, a Molécula da Vida. Tá? É um livro muito legal. Ele mostra determinados comportamentos, como é que eles são guiados pela dopamina. Como é que a dopamina consegue fazer a gente, às vezes, ser admitido no emprego ou ser demitido de um emprego. Né? Como é que ela faz, às vezes, você ter sucesso em determinada carreira ou insucesso. Então, ela tem que estar muito bem regrada, pessoal. A dopamina é um cãozinho na vida da gente. Cadê? Alguém vai perguntar alguma coisa? Tá? E, professor, e principalmente nessa questão da dopamina com depressão, né? Um exemplo clássico que a gente tem na própria nos livros de psicopatologia. Quando a gente está tomando, por exemplo, antidepressivo, né? O exemplo mais clássico para mim, sei lá, o escitalopram, que é um dos antidepressivos mais comuns que tem. Uma das principais relatos que a gente tem no consultório é a extinção do libido. O pessoal não está mais depressivo, mas também ela não tem mais, né, perdão da palavra, mas também não tem mais tesão, não tem mais excitação, nada.
E não é necessariamente porque a dopamina e a serotonina estão baixos, mas é porque elas estão reguladas. E o remédio mantém essa regulação independente de qualquer coisa. Enquanto em estado depressivo você tem a possibilidade, por exemplo, assim, estou depressivo, estou muito mal, mas, sair com os amigos, encontrar uma menina bonita, estou interessado nela sexualmente, vou lá, faço o tal. Se tu está medicado, tu não vai ter essa subida, independente do que for. A medicação vai licenciar para ficar equilibrada. Não vai subir, mas também não vai descer. Se torna apático. No momento nenhum você tem um pico. Você precisa de picos para ter ação. Sim. E aí é um dos principais pontos. Você colocando ele, tu trabalha muito nesse controle, quase como se fosse uma coleira. Tu não vai ficar para trás, mas ao mesmo tempo, se tu quiser correr, se tu quiser agir, tu não vai. Por um lado é bom, porque ele vai virar melhor amigo para vocês, meninas. Né? Não vai tocar para cima nunca. Então, assim, esse aí mesmo. Tá? Esse é excelente, esse livro, excelente. Tá bom? Tá, então olha só, a ansiedade, como eu estava falando, né? Ela vai ser a antítese, ou seja, ela é o contraponto da esquizofrenia. O indivíduo com ansiedade extrema, o indivíduo patologicamente diagnosticado com ansiedade, ele está quase zerado de dopamina. O frascozinho dele de dopamina está lá embaixo. Ou seja, ele não tem estímulo, ele não tem um cãozinho para dizer, vai besta, sai, vai besta, faz isso, vai, aproveita a vida. E por que a gente fica tão agitado? Por que a gente fica tão agitado com essa ansiedade? Porque ele só não tem esse empurrãozinho, mas ele vai ter tudo isso aqui. A adrenalina vai continuar agitando ele, tá? Noradrenalina também, ocitocina, serotonina, mas aí ele não tem um gatilho, ele não tem como gastar essa situação. Então ele literalmente morre de véspera. Ele cria diversas histórias na cabeça dele, diversos finais felizes, ou isso, aquilo, outro, mas ele não tem coragem de realizar nenhum. Não, mas se eu for boa, ia ser massa pra esse cara, vai que dessa vez dá certo aí. Não, mas eu não vou não, porque aí ele fica naquela, só não tem um empurrãozinho, que é o que a dopamina faz. Sim, tem parcerias. Tá? Exatamente. Olha só, continuando a situação. E a felicidade? A felicidade é pura serotonina. Meus queridos, para vocês que estão felizes agora, é isso aqui que está circulando no sistema nervoso de vocês. Serotonina. Então, todo mundo que está se sentindo bem, diz, estou de boa hoje, esse professor aí na frente, mas daqui a pouco vai ficar feliz a minha vida, porque eu vou encontrar com o meu gatinho, isso aqui, né? Então, isso é serotonina, você já está preparando o seu organismo, você já está ficando de boa, alegre. Tá? Então, a serotonina, ela é conhecida como a molécula da felicidade. Ninguém é feliz sem serotonina. Ninguém. E aí, sabe o que é massa? Posso induzir também a felicidade artificialmente. Posso pegar a serotonina, posso injetar no indivíduo e vou fazer ele ter sensações felizes, sem necessariamente ele estar feliz. Aliás, eu estou feliz sem motivo. Né? Posso induzir isso no indivíduo. Artificialmente, quando a gente faz isso através de medicação, é a mesma coisa. Não é que eu vou estar aumentando o excesso de serotonina, eu só estou aumentando os neuroreceptores para a serotonina que já está sendo produzida. Ou o contrário, eu acho que eu esqueci de falar. Todos esses neurotransmissores, eles têm um corta-tesão. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. GABA. GABA é uma sigla para ácido gama-aminobutírico. Tá? GABA, ácido gama-aminobutírico. E o que ele faz, professor? O que é esse GABA aqui? É o corta-tesão. Todos os outros neurotransmissores vão estar funcionando. Todos os neurotransmissores vão estar fazendo o seu papel. Aí ele chega e acabou, Gatinho. Ele sai removendo os neurotransmissores dos seus neuroreceptores. Então é ele quem regula durante quantos segundos você vai ficar eufórico. Durante quantos segundos você vai ter aquele, foi tão legal aquela piada que ele contou. Então assim, é ele quem regula tudo isso.
É o GABA. O GABA, ele é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Então, olha só, além de neurotransmissor, ele é um inibidor, porque ele literalmente inibe todos os outros neurotransmissores. É ele que inibe tudo isso daqui. Então, se tu está com excesso de dopamina, ele vai lá e tira. Se tu está com serotonina em excesso, ele vai lá e tira. Se tu está com a ocitocina, ele vai lá. Numa pessoa equilibrada, que é o que vale a metade dessa turma, ou deve ser de perturbados. Então, numa pessoa equilibrada, né, o GABA está funcionando top 5. Você está entrando ali e tal, fica um pouquinho zangado, aí depois passa, fica um pouquinho triste, um pouquinho alegre, acha graça de uma parte, não acha da outra. É normal isso. É o GABA atuando. É para ser assim. Esse é o objetivo fisiológico, né, do nosso organismo. O GABA está aí para isso. Mas, se você já entra aqui sorrindo, passa a aula sorrindo, sai sorrindo, inclusive, para tomar medicação. Porque ou o seu GABA não está funcionando, né, está inibido, ou você está com ausência de receptores para esse GABA. Porque ninguém pode ser feliz o tempo todo, pessoal. A felicidade, tá, no caso aqui da nossa, no caso aqui da nossa serotonina, ela é momentânea. Ao longo do dia ou ao longo da semana, você tem momentos felizes. E aí você constrói cada instante de felicidade, cada momento de felicidade. Às vezes você só passou de felicidade das 24 horas, 5 minutos. Mas como foram os 5 minutos que te marcaram, tu vai dizer assim, amanhã, ontem foi tão legal, foi tão bom. E nem foi só 5 minutos. Passou o dia todo de aperreio, de chateação, mas esses 5 minutos te deixaram marcados as 24 horas. E essa é a função da serotonina, é marcar, é deixar o momento registrado no seu córtex. Tá? Professor, e se eu passar as 24 horas feliz? Aí é igual a gente está conversando com meu colega ali. Então você está com aquela doença do corinho, você está sorrindo 24 horas, é esquizofrenia, isso não é normal mais não. Perfeito? Então, professor, porque meu dia é tão triste, só tem alguns momentos dele que eu consigo me lembrar assim que valeram a pena. Beleza, você é normal. Ótimo. Né? Você é normal. Todo mundo é assim no planeta Terra. Todo mundo é assim. Tá. E aí, com relação aqui, ó, o quadrozinho clássico, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas isso é um acervo, ou um gatilho, vamos dizer assim, para quando vocês estiverem lá em psicopatologia, que aí vocês vão estudar isso aqui melhor. Mas agora só entender a biologia ou bioquímica de um estado depressivo. O indivíduo que entra em estado depressivo que tem participação biológica, esse indivíduo vai estar no seu corpo com diminuição de dopamina e diminuição de serotonina. Olha como ele está aqui, ó. A dopamina quase zerada, serotonina quase zerada. Se a gente estava falando que a serotonina, né, que a serotonina é o hormônio da felicidade, é o hormônio, né, do prazer, disso, daquilo, e a dopamina é o cãozinho que vai lá e te empurra para te realizar essas coisas que você acha pecaminosa, mas ninguém vai ficar sabendo mesmo, então deixa. Então, se você está com esses dois aqui embaixo, pô, velho, tu não está fazendo nada, está parado, né? Então, a depressão, quimicamente falando, ela é isso. Ela é só isso, então, professor? Então, eu vou tomar medicação, vou controlar minha dopamina e serotonina e acabou a depressão? Infelizmente, não. A depressão ela é muito mais complexa do que isso. A depressão ela é também um quadro multifatorial, ou seja, são várias situações que vão te trazer a esse momento. São várias situações que vão te trazer a esse quadro. Por isso o nome é quadro, porque você vai botar várias coisas escritas nele. Se fosse só um ponto, era bom demais. Né? Mas não é. Ela não é só química, ela não é só ambiente, ela é uma situação que envolve os dois, às vezes mais química do que ambiental, às vezes mais ambiental do que química, mas ela é sempre multifatorial. Não é uma coisa só.
Quer falar, meu querido? Colocar alguma coisa? Você quer dar psicopatologia? Só esse pensamento nessa questão do fatorial, principalmente na depressão, o grande trabalho que a gente tem, principalmente em questões clínicas, é o desmame medicamentoso, né? É muito comum, é muito costumeiro, pelo menos eu conheço muitos psicólogos que fazem isso. E, por exemplo, assim, declara o quadro depressivo, ou vem de um encaminhamento do quadro depressivo, a pessoa já toma o medicamento há, por exemplo, 1 ano, volta, sempre não faz o estímulo correto. E aí o quadro só tende a piorar, porque acaba acostumando o sistema, né? Em vez do sistema estar aprendendo a produzir o endimame certo, em vez do sistema estar se estabilizando com o endimame certo, é sempre muito bruxo. A pessoa fica 2 meses, um exemplo, eu tenho um colega próximo, inclusive, que ele toma vitamina. E é sempre assim, ele está tomando durante 4 semanas e um belo dia ele para. Porque acabou, porque ele não quer mais, por algum motivo. Tem uma queda estupidamente alta, porque o sistema dele está acostumado a receber. Um belo dia ele volta, nunca tem desmame e assim, sucessivamente eternamente. E é um dos principais desafios que a gente tem, porque por conta do fácil acesso, que hoje em dia está com acesso muito mais fácil e normalizado a utilização disso, acaba ocorrendo essa identificação que é só tomar. E se só está tomando, é só parar. Então precisa de um trabalho multidisciplinar, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, para se ajudarem dentro disso. Olha só o que o nosso colega falou, né? Tem que ser colocado aí também, com relação ao porquê da gente estar tendo essa aula, por que vocês têm que ter esse conhecimento aqui dos neurotransmissores. Farmacologicamente, quando vocês se encontrarem com seus pacientes, são 3 condições mais comuns que a gente tem de medicamento. Então a gente tem um medicamento que ele é um neurotransmissor sintético, então ele vai substituir porque o seu organismo não está produzindo em condição suficiente, aí você vai tomar a medicação que vai aumentar sinteticamente esses neurotransmissores. Beleza. A outra forma que você tem é porque a dopamina, desculpa, o GABA, ele pode estar inibindo demais esses neurotransmissores. Então você vai tomar um fármaco para inibir o GABA, para deixar o neurotransmissor atuar. Beleza. Professor, mas qual é o problema dessas situações? É que o uso da medicação, ela acomoda o organismo. Se você está colocando uma substância sintética no organismo, aí ele começa a pensar assim, cara, se eu já tenho as quantidades suficientes desses neurotransmissores, para que eu vou continuar produzindo? Não faz sentido biologicamente para o organismo. Aí ele para de produzir e você fica na dependência do medicamento. Aí o cara pega e faz exatamente isso que ele falou, passa 3, 4 semanas usando e do nada ele para. O que acontece com o organismo? O organismo não estava mais produzindo, agora também não vai ter o suporte sintético e você fica zerado de tudo. Você fica surtado, você não tem mais nada. O organismo não entende que ele tem que voltar a produzir e você vai passar vários dias tendo curto disso daqui, tendo surto disso daqui. Tá, professor, então como é que deveria ser o correto? Aí ele usou uma palavra que é o desmame. O desmame é você vir quebrando gradualmente a dose da medicação. Então, se ele fazer o uso de um comprimido de 100 miligramas, ele vai, na primeira semana, reduzir de 100 miligramas para 50 miligramas. Na semana seguinte, 25 miligramas. Depois ele vai tomar em dias alternados, até que ele não vai mais tomar. Quando ele tiver essa primeira redução de 50%, o organismo vai assim, eita lasqueira, né? Diminuiu tudo aí. E aí ele vê que permanece nessa diminuição, aí ele começa a criar uma proporcionalidade, na mesma incidência, na mesma descendência, melhor dizendo, do gráfico sintético, ele começa a produzir o natural. Aí ele vai se encontrando no meio, e aí quando ele termina aqui o sintético, o natural já está lá no pico que ele deveria estar. Então isso é um desmame, isso não traz risco, isso não traz problema nenhum para o organismo. Agora você parar abruptamente, já era, o organismo emitiu. Tá? O organismo emitiu. Então, o teu colega lá, aí você parar do nada, não pode.
Isso pode acontecer ao contrário também, né? Quando começa a acontecer ao contrário, tipo, você vai começar a tomar um remédio, mas tem que começar devagarzinho até chegar a dose completa. Também. Você precisa ter certo estímulo, tá? Aí ainda tem outras situações, na verdade, farmacologicamente são várias situações. Se você usa durante muito tempo, eu já tenho 10 anos usando essa medicação. Os neuroreceptores, eles começam a ficar saturados. Eles começam a se acostumar com aquilo dali. E eles começam a não responder mais. Eles não, toda vez aqui, já tem 10 anos que esse cara está com essa história. Aí o neuroreceptor começa a não responder mais ao neurotransmissor. Aí eu tenho que cortar, passar para outro princípio ativo, outro tipo de estímulo ou de inibição para depois voltar para essa medicação original. E aí, nesse tempo, eu tenho que estar modulando aqui, quimicamente, esses neuroreceptores, tá? Alguém tinha mais alguma pergunta? Tá, aqui. Eu tenho uma pergunta, professor. Eu estava aguardando ela. O senhor falou sobre a região do cérebro que funciona de forma diferente de pessoas que têm tendência a desenvolver. Perfeito. Tá. A questão é em relação às pessoas que têm o PA, por exemplo. Elas não conseguem processar as emoções da mesma forma como as pessoas que não têm esse. Você acha que enfim, não conseguem sentir essas emoções da mesma forma. De que forma tem essa relação com as emoções que a pessoa vivencia e elas não conseguem ter, às vezes, a empatia das mesmas pessoas, elas também, às vezes, são frias, não conseguem processar esses sentimentos da mesma forma. É um problema de neuroreceptores? O que é essa coisa? Qualquer um desses problemas pode levar a isso. Então, pode ser um problema do neurotransmissor, que não está sendo liberado em quantidade suficiente, ou do neuroreceptor, que não está captando suficientemente ele. Ou da própria dopamina. Ele pode estar com o neuroreceptor normal, neurotransmissor normal, mas a dopamina está trabalhando demais, está fazendo o que não deveria fazer. Então, qualquer uma dessas situações pode ocasionar isso. No caso, a região do cérebro continua funcionando da forma como qualquer outra pessoa. Sim. Tá? Tinha pergunta alguma coisa? Uma dúvida. Você falou pessoas que têm Dependência química? Sim, mesma situação. Com relação ao estímulo, né? Então, vai usando cocaína, aí no começo do primeiro ano ele usa uma carreira, como chama, né? No segundo ano, 2 carreiras. Daqui para frente ele já está usando aquele coisinha todinho, né? É assim? Não sei. Cara, vai ser é a mesma situação, tá? Ele se acusa logo, eu só não precisava ficar nervoso. Bom, olha só esse mapa elétrico, como ficou bonitinho. Na verdade, tem várias fotos que a gente pode encontrar na internet, se vocês estiverem curiosos. Só vamos lá. Funcionamento elétrico de um cérebro normal para um cérebro, aí tu escolhe a doença que tu quiser. Ele vai dar várias ilustrações de experimentos e de exames que são feitos para você ver isso daqui. Você tanto pode mapear de forma calórica, isso aqui é um mapeamento calórico, quanto você pode mapear de forma elétrica, tá? Os dois vão chegar na mesma finalidade, são métodos diferentes para a mesma situação. E o que a gente está vendo aqui? Um cérebro normal, de metade dessa turma, e um cérebro esquizofrênico, de alguns amigos dessa turma. Então, o que tem de diferente entre um e outro, professor? O cérebro que estiver apresentando, olha só o mapinha que a gente vai seguir. Quanto mais vermelho, quanto mais calor tiver na região, significa que mais intenso está a sua atividade. E aí ele vai até chegar nos níveis normais, que são o verdinho escuro. No cérebro normal, ele é praticamente todo verde, tem alguns picos em algumas regiões que a gente ainda vai estudar. Olha como é massa o cérebro da gente. Tem região para tudo, pessoal. O cérebro da gente bem mapeado, ele tem o centro do medo, ele tem o centro da raiva, ele tem o centro do prazer, o centro da sede, o centro do desejo. Então, dependendo da área que está sendo estimulada, eu sei mais ou menos o que aquele indivíduo estava sentindo.
Ele vai fazer o exame esse estágio? Eu na hora do exame. Então, aí tá pensando em quê? Ele não pode mentir, obviamente, né? Senão vai dar errado o negócio. Não, porque eu lembrei, sei lá, uma conta que eu tinha para pagar, fiquei meio chateado. Aí disse, tá, beleza. Então ele tem que dizer tudo que ele está assistindo, tem que ser honesto, para que o mapeamento saia correto. Mas beleza, a gente já tem um padrão de mapeamento cerebral. Esse outro aqui, bora lá, de uma pessoa com esquizofrenia, percebem que o centro de ação, eu falei que o que tiver de vermelho é o que está intensamente sendo utilizado, né? Ó. No cérebro normal, ele está resfriado, e só pequenas manchas vermelhas, né? Num cérebro esquizofrênico, cadê o verde? Está quase que o oposto. Só tem pequenas manchas verdes. O restante todo ele está hiperestimulado. Está banhado de neurotransmissores. Então ele está super excitado. Uma pessoa esquizofrênica está com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Tá? Por isso que ele está tão intensamente estimulado que às vezes ele materializa, ele visualiza aquilo que não existe. Não é verdade? Meu colega ali tem uns 3 amigos imaginários que acompanham ele desde o jardim da infância. Então, assim, essa materialização é em virtude dessa hiperexcitação. Tá? E aí, quando você faz o mapeamento e vê o indivíduo desse jeito, professor, então eu vou dar uma medicação para esse indivíduo para cortar ou os neuroreceptores pararem de receber os neurotransmissores, ou então eu vou bloquear tudo. Aí pronto, quando ele para de receber os neurotransmissores, o cérebro dele se fica de novo, e aí ele fica com o cérebro no funcionamento igual de uma pessoa normal. Parei de tomar a medicação, ele volta a receber todo o estímulo novamente. Ou seja, biologicamente, ele é um indivíduo que ou ele faz o controle, igual aquilo que a gente estava conversando, né? Ou ele se mantém livre de ambiente que provoca estímulo, livre de pessoas que provoquem estímulo, livre de droga, livre de álcool, por aí vai, ou ele vai ficar sempre estimulado. Ou ele vai ficar sempre estimulado. Tá? Qual é o exame que faz para descobrir? Qual é o exame que faz para descobrir esse? Cara, ele é dentro de uma máquina de ressonância, mas ele tem um examezinho específico lá. Mas, no caso, só procurar um psiquiatra.